E era diferente o jeito. Vamos ver. Agora começou de novo. Estão aqui, então, amados irmãos. Pedro, um oi aí para a turma. A irmã Esther ali. A irmã Patrícia, irmão Jason. A irmã Sinésia, a irmã Nancy. Estamos aqui. Todos nós mais um pouquinho juntos. Minha mãe apareceu ali agora. Irmã Lúcia. Todo mundo que o Senhor vai chamando, né? Para a gente estar em comunhão mais um pouquinho nessas janelas tecnológicas que se abrem. John também, né? Que Deus abençoe todos nós nessa compreensão, né? Da nossa origem, né? Do nosso então significado. E estávamos conversando outro dia lá em casa com o Felipe. Eu li como que Oi, mãe! Conexão meio falhando. Sim, é a batalha de sempre, né, amados? Opa. Olha, fiquem firmes aí, depois qualquer coisa vai ficar gravado. Mas as nossas internets são uma batalha a ser vencida. Para a gente ter acesso, todos nós, com qualidade, vai demorar um pouco. Mas vamos caminhando nesse oeste selvagem, como diz como diz o Bill Gates, né? Agora já vai melhorando aos poucos. Queremos 101. Acho que era 99 por aí, né? Queremos pedir a Deus que nos abençoe mesmo, para nos dar então a definição certa das coisas, o Criador, né? A definição da existência de tudo, né? A definição da nossa origem, do nosso significado e do nosso então propósito de vida, né? Da nossa escatologia e da escatologia de tudo, quer dizer, a finalidade de todas as coisas. É uma crise muito grande hoje em dia entender algum rumo, né? Uma direção. É uma crise muito grande, porque as pessoas, quando não há nada de significado real, quando se consegue tirar o conteúdo de valor de uma pessoa, e a pessoa então perde qualquer tipo de noção e outras invasões de significados tomam lugar lá dentro da pessoa, em que cada um termina do jeito que quiser, sem nada a ter de maior. Então o que sobra é, como diz a filosofia humanista, né? O que sobra é essa vida. Então vamos aproveitar do jeito que der aqui, porque amanhã vamos morrer mesmo, então acabou, né? Deve-se viver do jeito que der para viver. Olá, irmãos queridos, Vanderlei e Damara, todos vocês, irmã Lúcia, todo mundo aí, né? Graças a Deus, irmã Cirema, todo mundo ali, todos nós. E assim, a graça de Deus, né, a graça do Senhor, do Criador, né, ele toma a direção do ser humano. Ele cria as coisas na sua ordem, na sua beleza, no seu propósito, né, e ele toma a direção do ser humano. Alcança o ser humano, primeiro em criar o ser humano. Ele cria. Mas na advertência de que tudo tem uma ordem e que se deixar essa ordem, isto é, deixar Ele como Criador, como orientador, Senhor da compreensão, apresentar as coisas de Deus, meus irmãos, apresentar Deus, quando o Senhor encontra o ser humano, é um desafio muito grande que só cabe a Deus. Vamos dizer, impactar o ser humano nessa dimensão, isso é muito importante a gente compreender,
no sentido da revelação, porque a gente é alcançado por aquele que assumiu a responsabilidade de apresentar algo que ninguém jamais poderia imaginar. Né? Ninguém pode imaginar Deus. Né? Ninguém pode imaginar Jesus. Ninguém pode imaginar o Espírito Santo, ninguém pode imaginar o céu, ninguém pode imaginar nada do que está revelado na palavra dele. Ninguém pode imaginar as coisas do Senhor, é muito além da imaginação. Muito mais do que imaginamos, diz a própria Bíblia isso. É muito mais do que imaginamos ou pensamos. Então há uma graça muito tremenda, há uma graça maravilhosa na revelação. Porque não é só falar alguma coisa, é descortinar os nossos olhos para ver aquilo que se fala, de quem nós nunca podíamos imaginar, daquilo que nunca podíamos sequer imaginar, do céu, das questões eternas, né? Então o Senhor faz isso e nos vai conduzindo, né? Então a gente tem pensado nesse senso, nessa graça da revelação, e nós chegamos a esses termos, né, das conduções do Senhor na nossa vida. Né? O povo do Senhor que é conduzido por Deus. Irmãos, então Jesus aqui em João, uma palavra de Deus, né? Em João. Deixa eu ver aqui. Né? Então, há alguém, né? Há alguém, João 14,16, Jesus está dizendo, eu rogarei ao Pai. Quer dizer, então há um autor autorizado e capacitado e com poder único para fazer isso, que é Cristo. E que vai dizer para nós de que a necessidade que eles tinham, ela seria satisfeita por um modelo. E depois outra propaganda dizendo que esse modelo foi criado e que agora eles têm satisfeita a sua necessidade. Né? Então é extremamente importante que nós, em João 14,16, compreendamos que a pessoa do Espírito Santo é aquela pessoa que Jesus revelou a nós, né, que nós vamos ter ao lado e que vai nos conduzir como chamado de Deus para estar ao lado e junto dos chamados. E isso é certo. E para estar conosco para sempre, nós vamos seguir com Ele. Os crentes deveriam seguir com o Espírito Santo, para Kalel. Quer dizer, aquele que foi chamado por Jesus para estar junto dos chamados, vai ficar ao nosso lado e vai nos envolver nele, vai nos batizar nele. Né? Jesus vai falar daqui a pouco que ele nos batizaria com o Espírito Santo. Nós seríamos envolvidos, mergulhados, passaríamos a viver dentro do Espírito Santo. Ele estaria nos envolvendo para nos conduzir. Né? E isso, para os cristãos hoje, é matéria de teologia só. Os cristãos não sabem quem é o Espírito Santo, não sabem o que ele faz, não sabem como é que ele age, não sabem que relação que eles têm que ter com o Espírito Santo, porque as propagandas que foram feitas lá no início do cristianismo, no ano 250, com a Escola de Hermenêutica de Alexandria, é que os cristãos precisavam, está pronto, vocês agora têm o modelo pronto. Agora vocês podem fazer parte da igreja. Né? Então, uma vez que foi criado o modelo igrejado dos cristãos, igrejesco, né, eclesiástico, eles passaram a fazer parte daquilo. E eles acreditaram que aquilo era o modelo de Deus, sendo que o modelo de Deus é o Espírito Santo.
O modelo de Deus é a pessoa do Espírito Santo. Nós vamos estar dentro dele. Não tem nada de igreja, não tem nada de denominação, nada de modelo eclesiástico, né? E aí, é claro, os cristãos foram aprendendo a consumir o modelo de igreja. Ao longo dos séculos, os cristãos foram sendo viciados em igreja. Eles foram sendo levados para dentro desse modelo e nem questionavam. Aquilo passa a ser como se fosse a verdade, né? E uma vez consumindo aquilo que eles foi colocado na cabeça deles como necessidade, e depois apresentado como solução, e depois consumindo, eles sentem satisfação. Aí eles ficam satisfeitos, dentro do modelo. E esse modelo criado pelo ser humano, chamado igreja, esse modelo criado pelo ser humano, é dirigido pelo ser humano também. Não tem unidade nenhuma. A própria nomenclatura é a prova, né, que você tem as diversas e centenas e milhares de igrejas. Então, quando a gente está diante de João 14, versículo 16, né, nós vamos ter... Olá, meus queridos! Irmã Rose! Oi, irmã Daphne, irmão Darlan. Boa noite, queridos. É extremamente importante João 14, 16, né, irmãos? Porque os cristãos foram chamados por Jesus, por isso Ek Kalel, né? Infelizmente, essa matéria ela não é pensada pelos cristãos no teor que ela é revelada, né? Mas é extremamente precioso saber que Jesus disse: eu edificarei aqueles que eu chamei. Mateus 16, né? 18. Eu edificarei aqueles que eu chamei. Quer dizer, aqueles que são meus Ek-Kalel. Ek-Kalel, está escrito lá, Ek-Kalel, né? Aqueles que eu chamei. Então aqui em João 14, 16, junto com Mateus 16, 18, a gente tem de novo a palavra Kalel. E a palavra Kalel está aqui no nome Consolador. A palavra Consolador, ela é composta de dois nomes. Para Kalel. Para Kalel. Isto é, Jesus está dizendo que ele vai até o céu, e quando Jesus chegar no céu, ele vai chamar, olha só, Jesus já chamou a gente, Kalel. Ele vai chamar outra pessoa. Então tem um irmão de chamada. Nós temos um irmão de chamada. Só que esse irmão de chamada é Deus, que vai ficar no lugar de Jesus. É para Kalel. No caso de Ek-Kalel, significa que nós fomos chamados, não sendo de Cristo, estando longe, e chegamos até ele pelo chamado dele. Para Kalel é aquele que é chamado, como ele fala aqui em João 14, 16, lá do céu, para então estar junto com os chamados. Então, o chamado, em letra maiúscula, para estar junto com os chamados, letra minúscula, vamos dizer, na ordem, né? O chamado para os chamados. Uma vez que é assim, e que assim é revelado, e que nós vamos estar envolvidos de tal modo nessa pessoa que Jesus está chamando para estar conosco, mergulhados nele, batizados nele. E diz aqui em João 14, 16, que ele vai estar conosco para sempre. Para sempre. Então, qual é o modelo que vem de Cristo para a gente seguir até o dia de Jesus voltar? Qual é o modelo? O modelo é o Espírito Santo, para nós estarmos dentro dele, como um corpo.
Por isso a festa de Pentecostes. A festa de Pentecostes ela é o cumprimento de uma profecia que anunciava a formação de uma colheita de Deus como um corpo de colheita, formando um corpo de Deus, o início das colheitas e depois tem o fim, a festa do final das colheitas. Então termina toda a colheita e essa colheita é o povo que vai sendo salvo, o corpo de Cristo que vai sendo salvo, né? E que vai sendo envolvido no Espírito Santo. Né? É claro que falta na mente dos cristãos ao longo dos séculos o entendimento da palavra de quem é essa pessoa, o Espírito Santo. Por faltar esse conhecimento, por faltar essa revelação no coração dos cristãos, o tema Espírito Santo passou a ser só um item dentro da teologia. Só isso. Porque não serve para nada. Para os cristãos ele não serve para nada. Porque a partir do ano 200 e pouco, já falamos, a Escola de Hermenêutica de Alexandria criou na cabeça dos cristãos a ideia de que havia uma necessidade para eles. E essa necessidade, também havia uma provisão dessa necessidade que vamos dizer assim, o conteúdo humano ia prover. Eles tinham que entender, por diversos fatores de, vamos dizer assim, conspiração anticristo, anti-Deus, anti-Espírito Santo, que haveria de ter alguma outra coisa que seria a grande necessidade dos cristãos e que supriria para eles essa necessidade também, que é a igreja. Né? Então, o termo igreja passou a ser oficialmente envolvente na vida dos cristãos, vamos dizer, oficialmente lá pelo ano 313, com aquela ideia do Constantino, né, que vai gerando a ideia da igreja, né, que é o mundo eclesiástico. O mundo eclesiástico foi proposto como proposta do suprimento da necessidade dos cristãos. Os cristãos acreditaram, né, e isso foi sendo instalado ao longo dos séculos, o modelo eclesiástico. O modelo eclesiástico tem que ter líderes eclesiásticos. E assim vai ser. Ao longo dos séculos você vai ver surgir líderes eclesiásticos. Vão surgir papas, vão surgir bispos, presbíteros, anciãos, padres, uma série de nomes, né? Depois pastores e assim a coisa vai. Oi? A figura de pastor não é bíblica? É bíblica. Bispo é bíblica também. Presbítero é bíblica também. Não, mas qual seria a diferença? Né? O que a gente vai notar nessa criação paralela é o uso, vamos dizer assim, inescrupuloso dos termos bíblicos. Inescrupuloso dos termos bíblicos para desviar da Bíblia, da palavra de Deus e do corpo de Cristo, que deveria estar no Espírito, sendo conduzido pelo Espírito, né? E utilizando todas aquelas terminologias bíblicas, como eclesia, então igreja, como, né, bispo, como presbítero, né, como pastor, como ancião, são 4 termos que são usados para designar a função daquele homem que Deus chamou para cuidar do seu povo, como aquele que vai passar a palavra de Deus, como quem maneja bem a palavra da verdade e passa esse conteúdo da palavra de Deus para os irmãos. Essa pessoa chamada pelo Senhor, né, ele vai ele vai fazer funções diversas, ele opera como um alimentador das pessoas, por exemplo. Então, quando ele está fazendo assim, alimentando as pessoas com a palavra de Deus, ele é chamado na Bíblia de pastor. Né? Quando ele está chamando alguém, assim como Paulo às vezes está falando com Timóteo algumas coisas, que ele está aconselhando algumas coisas a Timóteo, então ele é presbítero, né? Ou ancião,
É a mesma função. Presbítero e ancião é uma palavra que significa aquele que tem a condição de aconselhar. Então ele está aconselhando. Então a palavra, ela não é um cargo, ela é uma definição de algo que você está fazendo, né? Quando você está dizendo, olha, nós precisamos, ao invés de ir por essa direção, vamos por aquela, ou vamos pegar aquela cidade ou aquela outra, você está assumindo uma função de quem está dando uma direção. Isso é bispar. Na Bíblia esse termo significa bispar. É quase um administrador de alguma coisa. Você está administrando uma viagem. Você está dando direções e orientações. Então, esses termos todos que são usados em outros lugares também, eles são adequados àquele homem que Deus chamou. Porque algumas vezes, aquele homem que Deus chamou vai estar alimentando alguém com a palavra de Deus, como vai estar talvez aconselhando alguém numa particularidade de vida. Em português a gente usa a palavra aconselhar, e em grego seria presbiterar ou ancionar, coisas desse nível, né? Ancião. Ou então quando alguém vem conversar alguma coisa sobre alguma situação que precisa tomar decisões, esse homem de Deus às vezes dá uma orientação. Nesse sentido, ele está administrando algumas coisas a nível da vida em geral. Então, esses termos são simples, vamos dizer assim, a gente tem o uso corriqueiro, o uso simples dentro do mundo do Novo Testamento e do mundo grego. Mas o mundo eclesiástico transformou isso em posições hierárquicas, né? Aí chegou a dias atuais que tem muitas coisas absurdas, né? Como outros nomes, como arcanjo, querubim, né? Pré-arcanjo, aí vira uma bagunça mesmo, né? Papa. Hein? Papa, é. Mas eu fiquei assim, curiosa, então, tipo, não existiria uma figura de líder na igreja primitiva? Não, nenhuma. Não tinha, tipo, digamos assim, hoje, por exemplo, a gente tá em coinonia e tal, Sim. mas o senhor é como se fosse um líder. De não é a figura de líder. Não de mandar, mas tipo assim, de... É um servo. Paulo chama ele de doulos. Como explicar? Então, o problema é que essa pergunta é muito boa, porque nós viemos de uma sociedade, estamos em uma sociedade que trabalha em função de lideranças. Isso é assim mesmo, né? Desde o imperador, que... Você nasceu para ser cabeça, não para ser cauda. Só? Não, e no meio cristão eu escutei muito assim, você nasceu para ser cabeça, não para ser cauda, tem que mandar, entendeu? Não é isso, né? É uma bênção que esse texto está mal usado, porque nós temos condições no Senhor de ser bênçãos, né? De ajudar a pensar, de evidentemente dar direções bíblicas e de Deus, né? E no caso do termo líder, você não vai encontrar em nenhum lugar da Escritura esse termo usado para aqueles homens que Deus chamou. É um paradoxo, como tudo na palavra é paradoxal. Você vai encontrar, por exemplo, Deus falando, vocês têm que morrer para viver, né? Antes de Jesus ir para a cruz, ele falou, eu vou deixar para vocês algo que vocês precisam saber, né? Jesus, de repente, ele antes de ir lá para a cruz, ele pegou uma bacia e pegou uma toalha e foi até os discípulos e começou a lavar os pés deles. O que é isso? Né? Ele não estava montando um ritual novo, né? Ele estava dizendo assim, quem fazia isso era o servo mais baixo da casa. Era o servo mais simples, aqueles mais nada. Aí Jesus foi lá e o pessoal estranhou. Falou, mas como? Eu falei, vocês viram o que eu fiz? Vocês entenderam o que nós somos no mundo? Jesus, eu que sou o Senhor, vim para servir. Vocês precisam entender isso. E ali estavam os apóstolos de Cristo. Aqueles que foram chamados para, vamos dizer assim, formar o conteúdo escriturístico do Novo Testamento, né? Onde chega a tal ponto que a palavra de Deus diz que nós estamos fundamentados
sobre a doutrina dos apóstolos e profetas. Né? Então, há essa percepção de que só tem um Senhor, um só cabeça, exclui todo tipo de liderança. Não há liderança nenhuma. A liderança é Cristo. E cabe a cada um de nós termos o temor no nosso coração de nos envolvermos em amor e temor diante de Cristo. E agora Jesus está dizendo assim: eu vou para a casa do meu Pai, eu vou para lá, mas eu vou deixar alguém no meu lugar. Então, a essa pessoa que vai ficar no lugar de Cristo, ele fala: agora ele vai batizar vocês. Vocês vão ficar mergulhados nele, formados no meu corpo. É ele que vai dirigir vocês em toda a extensão desse dia. Então, cabe aos cristãos, deveria ser assim, né? Conhecer com intimidade profunda a liderança do Espírito Santo. Ele é o líder. Ele é o líder. É evidente que um pastor de Deus, se for de Deus, ele vai apontar o tempo inteiro para fora dele, como o próprio Espírito Santo faz isso, né? E nós também. Nós sempre vamos... Pedro também, vamos adorar o Pedro. Não me adorem, eu não sou ninguém. Vocês têm que adorar ao Senhor, né? Então, o caminho agora é conduzido pelo Espírito. Então, é o Espírito Santo que deveria ser conhecido por nós agora, amado, e que é prometido por Jesus. Ele é o Espírito da promessa de Cristo. Aqui está um texto que vai ser usado mais para lá, quando diz assim, que ele é o Espírito Santo da promessa. É o Espírito Santo da promessa de Cristo. Ele promete a vinda dele para conduzir o povo do Senhor, né? Então, há um só corpo, um só Espírito, né? Um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Então, toda essa dificuldade, evidente que se você conseguir, como a gente falou no começo, tirar da mente das pessoas essa revelação da palavra, vai abrir um campo muito grande para qualquer tipo de intrusão, né? Você vai abrir espaço, como aconteceu, né, para a formação de todos esses aparatos eclesiásticos que tomaram conta mesmo. Tomaram conta. Então, hoje você tem, por exemplo, chega a tal ponto que o pastor, ele tem um nome de pastor, mas ele é o líder mesmo. Ele é o líder, ele é o MBA, ele é o diretor, ele é o presidente. É ele que está ali, tem as diretorias, tem as assembleias, tem lugar que nem assembleia tem. Tem denominações que você tem o presidente geral lá da denominação que manda em tudo. E o pastor que está ali presente é aquele que manda ali também, e ninguém fala nada. Algumas denominações são um pouquinho mais com aparência democrática, né? Como se as pessoas também decidissem as coisas, e decidem mesmo. Eles realizam assembleias para decidir coisas, assim, né? E então você vai ver um processo acontecendo ao longo dos séculos de um crescimento de um modelo jamais falado por Jesus. Então, em João 14 e 16, ele vai afirmar isso, né? E nós chegamos a tal ponto aqui, ele fala, ele estará com vocês para sempre. Para sempre, quer dizer, é o Espírito Santo que sempre, né, vai nos dirigir. É ele que nós sempre devemos ouvir. Né? Não é à toa que a gente tem aqui em Apocalipse 2 e 3, já falamos várias vezes esse texto, mas Apocalipse 2 e 3 são vários versículos, né? Primeiro, nós vamos acertar nossa visão escatológica e apocalíptica
quando o Senhor revela para nós, aqui no capítulo 2 e no capítulo 3, 7 cartas. Né? 7 cartas significa o corpo todo dos chamados. Tanto é que ele usa a palavra eclesia. Eu estou enviando as cartas para a eclesia, para os chamados, que estão, por exemplo, no versículo 1, em Éfeso. Depois ele vai Esmirna, no 8. Depois ele vai no 12, a Pérgamo. Né? E assim todas as 7 que vão fechar a palavra profética, que significa todos. Todos, o número completo, pleno. É evidente que nunca foi 7 numeral, literal. Nunca foi. Eu vi essa semana até que 7 fases da igreja na história. Tem essas aberrações. Isso é uma aberração. Né, essa coisa que você ouviu. Eu também ouvi isso também já. Né? A turma tem criatividade para todo tipo, menos entender que o 7 é o corpo todo, que se refere a próprio Cristo, né? E se refere a nós. Então, essa carta toda aqui, que é escrita para todos os cristãos em todo o mundo, né? E que de fato só tem uma fase hoje, uma fase, que é essa fase do Espírito. Só que ninguém vê. Né? É impressionante assim, a cegueira dos cristãos. Ele prefere ter criatividade de alguma forma teológica para ficar calculando isso, tempos, cronos e kairos. Agora, lá em Atos, junto com esse texto aqui, a gente vai abrir em Atos 2, é bem importante, nesse caso aí que você mencionou e que a gente conhece ali, através de mapas, tem gente da escatologia que constrói mapas, 70 semanas, vai dar no ano não sei qual, né, primeira semana, e vai indo assim, né? Mas Jesus aqui em Atos, no capítulo 1, ele encontra mais uma dúvida dessas com os discípulos. Só que os discípulos, em Atos capítulo 1, Atos 1, vamos ver aqui no versículo 6, 7, agora, estavam reunidos e perguntaram, né, ao Senhor, depois de vê-lo maravilhosamente vivo, ressurreto, porque foi uma experiência, né, maravilhosa de fato, porque tudo que a gente está vendo a partir de Cristo, irmãos, são coisas que nós não podemos jamais conceber. É coisas de revelação de Deus, né? Estão acima da nossa compreensão, mas chega até nós. Então o pessoal ficou impactado, né? Lá no versículo 4, por exemplo, né? 1:4, Atos 1:4, comendo com eles, determinou-lhes. Olha só, é bem importante perceber o versículo 4. Jesus determinou a eles que não se ausentassem de Jerusalém. Se Jerusalém tiver alguma importância, e teve nesse momento bíblico, é aqui. É aqui. Né? No versículo 4, Jesus está afirmando categoricamente que eles não deveriam se ausentar de Jerusalém. Esse é o momento. Eles pensam que é hoje daí. É um absurdo, né? É porque não conhecem mesmo a palavra. Quando as pessoas começam a calcular cronos, quer dizer, tempo, kairos, estações, épocas, meses, dias e milênios e tal e coisa, e chega à conclusão que Jesus vai voltar e sentar em algum trono lá em Jerusalém ou em Israel, isso é uma aberração humana dentro das aberrações das tolices teológicas, né?
Então, Jesus está afirmando categoricamente aqui sobre Jerusalém, que ela tem a sua importância nesse momento. E é nesse momento que eles têm que ficar lá. O único momento que está dizendo que vocês têm que ficar em Jerusalém é aqui. Né? Então, ficou bem claro para eles. Ele diz assim, olha, não se ausentem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouviste. Está vendo? A promessa de Deus, que foi trazida a nós por revelação de Jesus Cristo, em João 14, é sobre o Espírito Santo. Não é sobre Israel, não é sobre Jerusalém, não é sobre igreja, não é sobre líderes eclesiásticos, não é sobre denominações, nada disso. A promessa do Pai é sobre, e é a pessoa do Espírito Santo. E ele vai cumprir a sua profecia em Jerusalém para a sua chegada. Né? Então ele diz assim, aqui no versículo 5, ele fala, João batizou vocês com água. Né? Mas vós sereis batizados. E aí é importante demais a tradução da palavra batizo. A palavra batizo significa você vai estar dentro, você vai estar imerso. Nós todos, corpo de Cristo, somos assim, envolvidos, mergulhados, batizados no Espírito Santo. É Ele que nos forma esse corpo de primícias, de colheita, e que nos está levando como aquele condutor celestial, que é também, nós somos também chamados de noiva de Cristo, noiva do Cordeiro. Estamos sendo levados, adornados pelo Espírito Santo para nos encontrarmos com Jesus no alto. Jesus não vai estar no céu e nem nós vamos estar na terra. Vai ser um encontro nas nuvens, quer dizer, no alto. E isso já está profetizado desde Gênesis 24, que é aquele texto apocalíptico de Gênesis, que a gente já pensou juntos, que é a Rebeca indo, sendo levada pelo Espírito Santo, prefigurado no Eliezer. Nota que o Eliezer saiu de lá de Babilônia, daquela região da Caldeia, da Mesopotâmia, com a noiva do Cordeiro, quer dizer, a noiva do Isaac, que é a figura nossa. Ela, por fé, está dizendo, irei com ele. Aí vai. Nota que o Espírito Santo sai da Babilônia e vai até o céu. Quer dizer, ele sai da Mesopotâmia e vai até encontrar com o Isaac. E o Isaac, maravilhosamente, lá no texto, diz assim, ele saiu da sua tenda, saiu da casa, foi para o campo meditar e olhou ao longe e viu a noiva, e a noiva olhou ao longe e viu o Isaac. E aí eles se abraçaram, e note bem lá em versículo capítulo 24, que o Isaac, que é Jesus Cristo, nunca foi reinar na casa de Labão. Nunca foi reinar lá na Mesopotâmia. Nunca. Ele entra para dentro da tenda dos seus pais e a ama com todo o seu amor. Então, isso é extremamente claro. Não sei, é claro, eu sei, é evidente que a gente sabe que quando você tira a palavra de Deus da cabeça dos cristãos, sobra para isso. As pessoas imaginar que o Isaac sairia, falava assim para a noiva, ó, noiva, fica aí na casa da minha mãe, do meu pai, que eu vou voltar lá para a casa do Labão, vou sentar lá e o pessoal vai me adorar lá na casa do Labão. Não aconteceu isso. Nunca. Né? Mas o pessoal tem a capacidade de imaginar, imaginária. É uma interpretação literal, assim, dos versículos. É uma interpretação idólatra. Porque quando você tem aqui, por exemplo, indo lá para Atos 2 de novo, Atos 1, quando Jesus falou isso, que eles seriam
imersos, mergulhados no Espírito Santo, não muito depois desses dias, diz o versículo 6, que eles ali, reunidos com Jesus, eles perguntaram, será esse tempo que tu restaurarás o reino a Israel? Reino da terra. Você vê, olha só a visão idólatra. Porque eles estavam na possessão de Roma. Eles estavam sob Roma. E achavam que de alguma forma o que tinha que acontecer algum dia, a glória do mundo seria a glória de Israel. A glória é glória de Cristo. É Cristo que é glorioso. Não Israel, não Judéia, ou Jerusalém, ou Roma, ou Suécia, que tem lá Genebra, ou evangélicos, ou nada, né? A glória é Cristo. Mas eles, aí Jesus diz assim, olha só, não é competência de vocês, olha só, não é competência de vocês conhecer Cronos, ou quer dizer, querer lidar com Cronos e Kairos. Não é competência de vocês ficar traçando essas coisas. Porque, como você falou agora há pouco, era 7 épocas das igrejas, né? 7 etapas, ou tem gente, estações, fases da igreja. Isso é uma aberração doutrinária, herética, idólatra, satânica, né? É satanismo, porque tudo aquilo que muda a palavra é algo satânico, evidente, né? No sentido, não que eu quero dizer uma personalidade satânica. A palavra Satanás é adversário. Você se torna Satanás, né? Algumas vezes você vai ver no Antigo Testamento a palavra Satanás usada como adjetivo, de qualificativo de adversário, né? Então aquilo passa a ser anticristo, né? Eu sei que hoje eu tô bem conversadeira, né? Eu só queria fazer mais uma... Sim. É que eu tava conversando por escrito, assim, num blog, escrevi uma coisa, a pessoa escreveu. Era exatamente sobre escatologia, né? Sim. E daí o que dá dó, assim, é que se fala desse jeito, que a pessoa aprendeu errado. Aprendeu errado. Porque se fala desse jeito, aí já fechou, já. Tipo, ele não vai ouvir, né? Isso aqui... Então, aconteceu alguma coisa... Porque ele entendeu errado. É como a gente estava comentando quarta-feira passada, lá em Campinas, quando aquele moço no templo disse, olha, Senhor, eu sou maravilhoso. Eu sou maravilhoso, eu tenho tudo de bom, aquele cara lá atrás é um tolo e não sabe nada, ele é um pecador, mas eu não, eu sou o cara, Senhor, obrigado por me ouvir, aquele lá que fica para lá. Né? Aí aquele outro lá atrás, poxa vida, Senhor, eu sou mesmo miserável mesmo, né? Preciso muito da tua graça e tal. Aí Jesus falou assim, adivinha, quem foi que Deus ouviu? Né? Então, aí a gente estava perguntando assim, o que acontece? A fé, né? O que acontece para alguém ter fé e alguém não ter fé? Né? Qual é o que acontece na cabeça dessa pessoa? Que mesmo no mesmo ambiente, na mesma visão, talvez, vamos dizer, teológica, né? Pensando Deus na cabeça, assim. Enquanto um era abominável, o outro teve fé verdadeira, né? Então, é claro que em algum momento, dentro da cabeça de alguém, houve uma aceitação de uma ideia da sua própria pessoa como algo muito grande, ou de alguma outra coisa tomar o centro ao invés de Cristo, né? Então você já não tem mais a referência Cristo como referência, né? O Espírito, o Senhor Deus não são referência mais, a palavra, mas passa a ser qualquer outra coisa. Aí acabou, não tem como andar na plataforma da fé, né? A fé, estávamos falando lá na quarta, que ela é a plataforma criada por Deus, em que Ele e nós andamos juntos. É um jeito, um lugar celestial, antes do céu, que Ele criou, que Ele fez, com um profundo amor, um pavimento feito por Deus para Ele e nós podermos andar juntos por causa do sangue de Cristo.
é possível andar ali. E a gente precisa querer andar ali com Ele e mais nada, né? Mas, claro, essa batalha toda acontece ao longo dos séculos, como aqui, eles perguntaram isso e Jesus disse assim, isso tudo está na mão exclusivamente de Deus e não dos homens. A questão de tempo, a questão de Kairos, Cronos e Kairos, tudo é exclusivo a Deus. É única e exclusiva autoridade de Deus. A vocês, meus filhos, a vocês, o que vocês devem querer, saber e esperar. É isso que está no versículo 8. Ele fala assim, mas para vocês receberão o dinamis, aqui a palavra grega dinamis. É engraçado aqui, né? Porque quando é igreja, eles não traduzem. Aí deixa igreja. Deveria traduzir, não traduz. Quando é baptizo, não traduz também. Né? Porque tem os interesses denominacionais, não traduzem. Deixa batismo mesmo. E quando é dinamis, ao invés de traduzir certo, traduz por poder. Né? Porque, de fato, aqui, dinamis tem a ver com toda a competência e caráter do Espírito Santo. Todo o seu caráter. Vocês vão receber toda aquele mesmo caráter do Espírito Santo, quando Ele, o Espírito Santo, né, vier sobre vocês. Ele vai capacitar vocês a serem assim como Ele é. Né? E aí, então, o que compete a nós nesse último dia, andando assim, sob o Espírito Santo, o que compete a nós é ser testemunhas, quer dizer, né, sermos mártires. Mártir é aquele que vive de todo o coração para alguém. O mártir é aquele que vive totalmente para ele. Né? Aí sim, aí vai estar incluído o mundo inteiro. E aqui ele anuncia o campo de Deus, que é o mundo todo. Né? Então, o povo, o corpo de Cristo, pelo Espírito Santo, vai estar no mundo todo. Em todos os lugares. Em todos os lugares. E esse corpo que vai estar em todos os lugares, indo para Apocalipse 2 e 3, precisa continuar ouvindo o Espírito. Precisa continuar ouvindo o Espírito. Né? Atos 2, quer dizer, Apocalipse 2, lá no versículo 7, ele vai dizer, quem tem ouvidos para ouvir, ouça o Espírito, o que ele diz aos chamados, aos Kalel, aqueles que foram chamados. Né? Então aí deveria traduzir, aos chamados. O Espírito fala aos chamados, quer dizer, todo o corpo é chamado a ouvir o Espírito. E isso vai aparecer em todas as 7 cartas, porque é de fato o Espírito querendo falar a todos nós. Né, irmãos? Todos nós. Então a ordem de Jesus, a ordem clara, né, é que a partir dele, Jesus, a única coisa, ou o único que vai ficar é o Espírito. E nós, como corpo do Senhor, vamos ser aquelas testemunhas. Mas pelo teor das cartas, nós vamos observar que a maioria dos cristãos não vão ouvir o Espírito. Não vão, né? Pelo teor aqui das cartas mesmo. Chega a tal ponto de Apocalipse 3:20, Jesus diretamente ter que dizer que está à porta e bate, né? Numa das cartas, que é uma carta só, mas numa das cartas, no versículo 20, ele fala, eis que estou à porta e bato. E isso é o que acontece. O povo do Senhor em todo o mundo, ele não mais conhece o Espírito Santo. Né?
E, de fato, aquilo que a gente pode chamar de Espírito Santo hoje é uma doutrina. É uma doutrina. Né? E da mesma forma como a questão escatológica, igreja e tudo mais, é uma doutrina que causa a maior confusão que tem. Né? Porque cada denominação vê o Espírito Santo de um jeito. Né? Mas o que ele vai fazer de fato? Ele quer falar ao povo do Senhor. Né? Ele quer nos lembrar de Cristo. Ele quer apontar para Cristo. Ele quer santificar a Cristo em nosso coração. Ele quer que nós sejamos fortes em ter, vamos dizer assim, essa consistência de Cristo, esse corpo. Como a maioria do povo cristão não está assim ouvindo o Espírito, no capítulo 12, 17, diz que é só um restante que vai acabar ouvindo o Espírito. Né? Só um restante. Que a gente já viu esse texto, quando ele fala que só um restante da descendência, esses que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. É um restante. É claro que essa situação é terrível, terrível, porque lá em Efésios, nós vamos lembrar que em Efésios 5, ele compara a relação Cristo e nós como marido e mulher. Né? E ele diz assim, que o marido e a esposa representam profeticamente Cristo e o povo chamado. E essa relação de cabeça única e aquela que obedece e ama por amor, vive por ele. E no final ele termina assim, esse mistério é muito grande, já é misterioso o casamento. Ele já é misterioso. Mas mais misterioso ainda, ele fala, é essa união de Cristo com o seu povo, como um casamento que há. É nitidamente comparado com um casamento, ali está dentro do contexto de casamento. Aí Hebreus, capítulo 13, versículo 4, ele diz assim, bem-aventurado o leito sem mácula. Que é isso? É aquele leito que não tem prostituição, que não tem adultério, que não tem nada a macular a relação dos dois. É porque eles se amam e eles se querem. Né? E assim eles continuam a vida inteira. E então eles constroem um lar, uma família abençoada. Esse é o leito sem mácula. Mas esse leito sem mácula também refere-se a Cristo e o seu povo. É bendito aqueles cristãos que mantêm a sua fidelidade absoluta ao Espírito, a Cristo, ouvem o que ele tem a dizer, aquilo que ele tem a falar, e nós não nos ligamos com mais nada, a não ser esperando o Senhor. É Ele que nós esperamos, é a Ele que nós honramos. Né? Então, amados, é isso mesmo. Acho que só resta nós celebrarmos o Senhor. Né? Porque depois a gente continua, mas todo mundo percebeu bem essas questões, né? A preciosa dádiva de estarmos sendo conduzidos pelo Espírito. Aí João 14, irmãos, é extremamente importante, João 15, João 16, Efésios 1 também, Efésios 1, ali aquele versículo 14, né? Efésios 1, 14. Só preciso ler João 16, 7, antes de a gente celebrar. Eu tenho que ler. Nós precisamos ler aqui. O irmão vai... João 16, só aqui, irmãos. Versículo 7. Né? Só lembrando aqui de uma palavra, quando ele fala, a palavra traduzida é meio errado, né? É uma palavra meio errada, não dá a ideia correta. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos. Né? Convém-vos não é bem a palavra para traduzir aí, viu, irmãos? Seria duas palavras que é sum, fero. Sum, fero. Quer dizer, sum é uma coisa
mesma visão, juntos. Né? Sum é juntos, mesma visão. E fero significa, vamos dizer assim, uma direção, uma condução para o bem, Então, uma direção, fero, uma direção e uma condução para o bem de todos, que é sum. Está vendo? Então, Jesus está dizendo assim aqui, no versículo 7, eu digo-vos a verdade, vocês serão conduzidos em uma direção, todos juntos, para o bem de todos vocês juntos. Né? E então, por isso que é importante que eu vá, para que vocês possam ser conduzidos, todos juntos, quer dizer, todos vocês que vão estar em todo o mundo, só tem um jeito de vocês todos, de todo o mundo, serem conduzidos juntos. E esse jeito, quem vai fazer isso é o Espírito Santo. É Ele. Não é nada com igreja, nem existe isso. É a pessoa do Espírito Santo, o Deus, pessoa, Espírito Santo. E aqui está revelado isso. Então, para que vocês possam ser conduzidos todos juntos, na mesma direção, na mesma visão, para o mesmo lugar, eu preciso ir. Porque aí virá aquele que vai fazer isso. Né? E então, aí ele fala, porque se eu não for, o Paracaléu não vem. Aquele que eu chamo para estar com vocês, né? Não virá. Aí, se eu for, eu vou enviá-lo. Então, isso é uma bênção. Né? E assim, o povo de Deus em todo o mundo, por isso que é chamado nas cartas, arrependei-vos, ouça. Eu que estou à porta e bato, deixem esse lugar errado. Agora, a gente olhar assim, a quantidade de cristãos que estão presos em uma doutrinação ideológica equivocada, é muito difícil. Mas em nome de Jesus, o restante vai guardando os mandamentos e o testemunho do Senhor. E quando a gente celebrar a ceia aqui, esse restante celebra tudo isso, todo esse corpo. Nós não celebramos nós aqui nesse lugar, nós celebramos todo o corpo do Senhor em toda a terra, porque há de chegar o dia que, por mais que os cristãos estejam equivocados, quando se fizer chamada, né, não tem nenhum poder que vai segurá-los em qualquer lugar estranho. Vamos todos subir e encontrar com o Senhor nos ares. E é essa celebração também agora, que nós celebramos o poder de Cristo na cruz, a direção que Ele nos dá e o encontro com Ele lá no céu, nos ares, né, que vai acontecer. E então, queridos, todo mundo que estiver por aí também, em cada lugar, que está no Senhor de todo o coração, nós estamos celebrando o que está escrito. E Jesus pegou o pão e falou assim, eu quero que vocês então comam esse pão em meu santo nome, lembrando isso. Né? Então, como Jesus ensinou, vamos fazer. Senhor querido, nós comemos o pão, lembrando que é o teu corpo, a tua pessoa, o Senhor é o pão da vida que veio do céu e ofertou a si mesmo por nós lá na cruz. E nós todos fomos e somos e sempre seremos alimentados por ti. E nós celebramos agora essa grande graça do Senhor por nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, Jesus pegou também o cálice, né? E ele falou assim, o meu sangue é por causa dele, que vocês tenham o pecado de vocês limpo, tirado de dentro de vocês, lavado a vida de vocês. Vocês vão ter a vida de Cristo em vocês. E agora nós também anunciamos que ele virá um dia.
e que nós vamos estar com Ele lá no céu, e isso é dado a nós celebrarmos sempre, sempre, sempre. E Ele gosta muito de alegria, de celebração verdadeira. E é isso que fazemos, né? Então, amados, como o Senhor ensinou, vamos celebrar. Querido Senhor, nós juntos aqui celebramos com todos os teus filhos, em toda parte, em cada lugar, o teu povo santo, Senhor, guardado e mergulhado e batizado no teu Espírito Santo. Nós celebramos o que o Senhor fez por nós lá na cruz, o que o Senhor tem feito por nós hoje. O Senhor, que é o Senhor do tempo, do Cronos e do Kairos, tu és o Senhor absoluto de tudo. E o que o Senhor fará daqui amanhã, como diz a tua palavra. E assim nos alegramos no Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Ah, maravilha, Pedro. Obrigado. Pois é, irmãos queridos. Lá está o Pedro ajudando ali, como sempre, dando uma força. Vai lá, Pedro. Continua levando, tá? Sempre o Pedro dá aquela força. Irmão Jason, vamos dar um tchau para todo mundo, né? A irmã Esther, a irmã Patrícia. Lá está o Pedro de novo dando um tchau. A irmã Silêncio, a irmã Nancy. Aqui estão os amados. Irmão Darlan e a irmã Daphne. Deus abençoe, queridos, todos nós, né? Sejamos fortalecidos. Irmãos amados, Deus abençoe todos. Fiquem firmes, vamos continuar orando. Qualquer coisa, vamos nos falando em nome de Jesus. Tchau. Obrigado, irmão Jair. Irmã Patrícia.